Bom dia, Bom dia. muito bom dia a todos. Tem uma história que conta que uma mulher, uma esposa, né? Ela tinha um marido que não conversava com ela. Não tinha diálogo, né? Um marido que não gostava de conversar. Não sei se você tem um desses em casa. Caladão, quietão, não quer conversa, não quer papo. Quando vai conversar, parece que o negócio não flui, a conversa não rende, às vezes termina em briga, enfim. O marido não gostava de conversar, chegava em casa, ela passava em casa trabalhando o dia inteiro. Quando ele chegava do trabalho, ele não conversava, não contava, não falava nada, muito quieto. Não tinha diálogo. E quando conversavam, a briga estava instalada. E pela falta de diálogo, ela, de tanto falar com o marido e não conseguir obter sucesso, né, para o diálogo, ela resolveu tomar uma medida drástica. Todos os dias, quando o marido chegava, assim que ele chegasse, ela pegava o saco de lixo e colocava no centro da sala. E aí ele via, nos primeiros dias, ele olhou aquilo, achou meio estranho, um saco de lixo no meio da sala, né? Mas não disse nada, quietão, caladão. E ela fez isso 1, 2, 3, 4, fez vários dias ela foi fazendo isso. Até que ele não aguentou, né? Curiosidade, e perguntou para ela, mas que história é essa? De saco de lixo dentro da sala. Aí ela disse para ele, olha, graças a Deus que você me perguntou pelo saco de lixo, porque tem dias que eu estou colocando esse saco de lixo aqui na sala de casa e você não fala nada. Finalmente você perguntou e agora nós vamos poder conversar. E infelizmente o nosso diálogo vai começar eu te respondendo de um saco de lixo, porque é isso que o nosso diálogo é, um lixo. E aí ela começou a falar sobre o porquê do saco de lixo na sala, e eles começaram a conversar sobre o assunto e depois foram dialogando, né? Essa história só serve mesmo para ilustrar a falta de diálogo e como você pode resolver a falta de diálogo. É lógico que você não vai tomar uma medida de colocar um saco de lixo na sala da sua casa, esse não é o caminho, né? Mas você precisa tomar algumas atitudes para resolver, para trazer solução para o diálogo na sua casa. Por quê? Porque a comunicação do casal é um dos fatores que mais causam divisão e separação nos casamentos. A falta de comunicação. Os casais não dialogam, especialmente quando você tem que trabalhar, o seu esposo tem que trabalhar, os dois trabalham. Quando chegam em casa, chegam exauridos, cansados e não conseguem ter diálogo. Mas a gente sabe também que dentro do casamento, um ou outro, ele fala menos, né? Um fala um pouco mais, outro fala um pouco menos. E isso também é um fator, mas que não deve ser algo predominante e não deve ser justificativa para não se conversar. Hoje a gente queria dar algumas dicas para você melhorar o diálogo no seu casamento. E a primeira dica é: ouça mais e fale menos. Uma das causas de não se ter diálogo dentro do casamento é que um cônjuge fala sozinho o tempo todo e ele não ouve, ele não para ouvir o outro.
Aí quando ele termina de falar, o outro já está exaurido, já está cansado de ouvir o outro falar e não quer mais papo. E aí não responde, não fala nada, fica quieto. É preciso que você, que fala um pouco mais, você é a parte do casamento que fala um pouco mais, é preciso que você dose isso, tá? Fale um pouco menos, ouça um pouco mais, para que o outro tenha oportunidade de falar também. É aquela história da escola, né? Não sei se você lembra do seu período escolar, quando você levantava, quando você queria falar, você levantava o dedo, né? E o professor te permitia falar. E é preciso que você se cale um pouco para permitir que o outro fale sem precisar levantar o dedo para poder falar também. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, todo homem seja pronto para ouvir. Ouça mais e fale menos, diz o apóstolo Tiago aqui. É preciso saber ouvir, tá? Parar um pouco para ouvir o outro. Parar um pouco para escutar a voz e o coração do outro, para que haja diálogo. O diálogo pressupõe duas pessoas falando e duas pessoas ouvindo, certo? Eu falo, você ouve, você fala e eu ouço. Isso é um diálogo. Então, ouça mais, fique um pouquinho mais quieto, pergunte mais, não é? Se você quer ouvir e o seu cônjuge não fala, pergunte, ao invés de fazer afirmações, faça perguntas para que ele responda e você ouça. Ainda, Provérbios capítulo 12, verso 18. Alguém há cuja tagarelice é com pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O autor bíblico fala do tagarela, né? E fala demais e isso é como se fosse ponta de espada. Incomoda, né? Incomoda. Aqueles que estão ouvindo. Dá um incômodo, né? Você ouvir a pessoa falando, sem parar. Mesmo que não seja briga, né? Não, aqui, independente de ser briga, discussão, contenda, né? O falar muito incomoda os outros. É o exagero da fala incomoda. Aliás, tudo que é exagero é problema, né? E você falar exageradamente e não ouvir é problema para o diálogo no seu casamento. Então, a primeira dica é: ouça mais. Ouça mais. E eu vou repetir, se você é a parte do casal que fala muito, então ao invés de fazer afirmações, faça perguntas para que o outro responda e você ouça. Segunda dica para você melhorar o diálogo no seu casamento: seja sábio com as suas palavras. Fale com sabedoria. Nós temos muitos conflitos em casamentos porque o cônjuge, um dos cônjuges não é sábio naquilo que fala. Falar com sabedoria é algo que Deus pode fazer com você. Fala coisas exageradas, coloca medo no coração do outro cônjuge, fala coisas em horas indevidas, tem palavras de baixo calão, palavrões, não sabe dialogar e quando vai dialogar fica dando patada no outro, cutucando, contando piadinhas numa hora que não deve contar piada. Então seja sábio, fale com sabedoria. Um dos grandes fatores de conflitos no casamento são cônjuges
que não são sábios naquilo que falam, não usam de sabedoria nas palavras. E isso gera conflito dentro do casamento, sabe? Cônjuges que brincam demais, brincam exageradamente, brincam às vezes com a família do outro e o outro não gosta. Isso é falta de sabedoria. É preciso usar de sabedoria. Provérbios capítulo 15, versos 2 e 7. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. E o outro? 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Aí o autor de Provérbios, o sábio, falando da diferença da língua dos sábios e do insensato. A língua do sábio é aquele que ela derrama sabedoria, derrama conhecimento. O insensato não, ele fala coisas que não deveria falar, na hora que não deveria falar, do jeito que não deveria falar. Ele não é sábio nas suas palavras. Aí você diz assim, mas como é que eu faço? Eu não tenho sabedoria para falar, ou então o meu esposo não usa de sabedoria na hora de falar. Como é que a gente faz então para ser sábio na hora que fala? Peça a Deus. Deus dá sabedoria. O que Tiago, capítulo 1, verso 5 diz? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, peça a Deus. Você ora, vai pedindo a Deus, lê a Bíblia, vai pedindo a Deus sabedoria para saber o que falar, na hora que falar. E Deus vai lhe dando sabedoria. Seja sincero com o Senhor. E diga para ele, eu não sei, eu não sou sábio. A minha esposa reclama que eu não uso de sabedoria nas palavras. O meu esposo reclama que eu falo demais e falo coisa errada e não uso de sabedoria naquilo que falo, e eu estou magoando ele, estou desrespeitando ele. Peça a Deus, diga, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu não posso ficar falando como um insensato. E você quer melhorar o seu diálogo? Não quer se livrar dos conflitos causados pela comunicação no seu casamento? Então peça a Deus sabedoria para falar. Tá bom? Deus vai falar. E é importante a gente ressaltar que se você está lutando sozinho ou sozinha pela solução, pela resolução dos conflitos no seu casamento, não desanime. Há luz no fim do túnel, há esperança para você também. Resolver os conflitos conjugais não depende dos dois. Porque quando a mudança acontece em mim, vai refletir na vida do outro. E porque a Bíblia também diz que nós ganhamos o nosso cônjuge para o Senhor, pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas, pelo modo de vida no temor do Senhor que nós vivemos. Então, você consegue resolver os seus conflitos, mesmo que você esteja buscando essa resolução sozinha ou sozinho. Bom, terceira dica para melhorar o diálogo no seu casamento é pense antes de responder. É preciso pensar antes de falar alguma coisa, usar o processo racional mesmo e pensar como Deus vai responder, como Deus responderia, como Jesus responderia. Pensar antes de responder. Também uma das grandes causas do conflito é que casais, cônjuges, não pensam para responder, eles respondem no calor da raiva, no calor da ira, quando as emoções estão à flor da pele, eles vão e respondem. E isso causa conflitos difíceis dentro do casamento.
Nesse momento nem é hora, né? Não é hora só de responder, não é hora nem de estar conversando, né? No calor das emoções, não é o momento certo de conversar. Né? Tem que pensar para responder e pensar também se é para responder. Às vezes não é nem para falar nada, né? Então, mas pense bem. Se eu respondo, não respondo, o que tipo de resposta Jesus daria, isso é o mais importante, que tipo de resposta Jesus daria para você não responder com as suas próprias emoções. Elas podem estar desequilibradas e você vai dar uma resposta que não é boa. Então pense antes de responder. Olha o que diz lá, Provérbios 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Isso. O coração do justo medita no que vai responder. Ele pensa antes de responder. O diálogo vai melhorar muito, e muito mesmo, se você, antes de responder, ou uma provocação do seu cônjuge, ou uma pergunta ainda que você achou assim muito desrespeitosa do seu cônjuge, uma provocação, alguma coisa assim, você pensa antes de responder, não responda no calor da emoção, que você vai responder errado e o conflito vai se instalar dentro do seu casamento. Então pense, eu respondo ou não respondo? Se eu vou responder, qual é o tipo de resposta que Jesus daria para o meu esposo ou para minha esposa? Se não responda, simplesmente descarte, deixe para o lado e diga que você responde isso mais tarde. Não é? É mais sábio você pensar para responder. A última dica que a gente queria dar para você, para melhorar o diálogo dentro da sua casa, é: fale sempre a verdade. Fale, não lide com mentiras, fale sempre a verdade. Um dos grandes desestabilizadores do diálogo no casamento são casais que mentem um para o outro. São casais que falam mentiras e às vezes aquela mentira que ele acha que não tem problema, aquela mentirinha que ele diz, é mentirinha branca, a mentirinha que não tem problema, isso não é nem mentira de verdade, é mentira, né? Se não é a verdade, é mentira, não existe meio termo. Ou você fala a verdade, ou você está falando a mentira. E aqui em Provérbios também tem um conselho para isso. Provérbios 12, 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então, em outras palavras, o que o sábio está dizendo aqui, a mentira tem perna curta. O lábio, a língua mentirosa dura apenas um momentinho, ou seja, tem perna curta essa mentira. E é tão triste, perde a confiança, né? Quando a gente descobre que o nosso esposo ou que a nossa esposa mentiu para a gente. A confiança vai se esvaindo, vai se acabando, à medida que a gente vai descobrindo mentiras e mais mentiras do nosso cônjuge. Então lide com a verdade. Além do que você está ferindo a santidade de Deus, né? Que é o principal, né? Sim, que é o principal. Provérbios 12, 22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então glorifique a Deus falando somente palavras verdadeiras, né? Na sua comunicação, na sua conversa, nas suas conversas. Qualquer pecado que você cometa
você cometeu primeiro contra Deus. Depois você cometeu contra seu marido ou contra sua esposa. E mentira é pecado. E se você mentiu para ele ou para ela, você mentiu para Deus, em primeiro lugar. E depois mentiu para o seu cônjuge, para o seu cônjuge, né? Para sua esposa, para o seu esposo. Então não minta, não lide com a mentira. Nós lidamos com a verdade, sempre. Pode ser uma verdade que descubra algo ruim em mim, algo que não seja bom e que pode até magoar o meu cônjuge, mas é a verdade. Por quê? Porque Deus age na verdade. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 13, 8, ele diz lá: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, lide com a verdade, fale a verdade, não minta, nem aquelas mentirinhas que você acha que não vai prejudicar em nada. Não minta, e não esconda, não omita, não faça nada disso. Jogue limpo, fale a verdade com o seu cônjuge. Qualquer coisa que foge do padrão de Jesus num diálogo, você vai ferir a santidade de Deus. Quando você grita, quando você usa palavras que denigrem o outro, humilham o outro, quando você diz palavrões, o conteúdo e a forma de um diálogo que seja fora da vontade de Deus, que não sejam palavras sábias, que não sejam palavras equilibradas, né? Que não sejam palavras ditas de forma que abençoam, palavras, o tom de voz, o volume da voz, tudo isso, né? A expressão corporal, que também é uma forma de comunicação, tudo isso, se não for feito como se feito ao Senhor, você está ferindo a santidade de Deus. Então o conteúdo todo, né? O conteúdo e a forma toda do diálogo deve glorificar a Deus. Lembre sempre disso. Antes de estar respondendo e conversando com seu marido, você está fazendo isso aos olhos de Deus, né? É isso aí. Bom, nós vamos só parar por aqui. Essas são as dicas que nós gostaríamos de deixar para você melhorar o seu diálogo do seu casamento. Ouça mais, fale menos, seja sábio nas palavras. Terceira dica: pense antes de responder. E quarta, fale sempre a verdade. Tá bom? Você vai melhorar demais o diálogo do seu casamento. Isso tudo, como a Ângela disse agora, traz glória para o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia, fiquem na paz. Bom dia, bom final de semana.